Ele não corre, ele não fala, ele não precisa de olhos para te ver. E mesmo quando você acha que está sozinho, ele está ali, parado, observando, esperando. Tudo começa com uma imagem. Uma foto antiga, desbotada, de um parque infantil qualquer. Crianças brincando, balanças, escorregadores, uma tarde comum, mas quando você olha de novo, quando você realmente presta atenção, algo ali não faz sentido. Uma figura alta demais, esbelta demais. Um terno preto perfeitamente alinhado. Braços longos quase como galhos. Sem rosto, sem identidade, sem alma. Aquela imagem foi publicada em um fórum obscuro da internet em 2009. Parecia só uma brincadeira. Um concurso de imagens assustadoras manipuladas. Mas aquela figura esguia ganhou vida de um jeito que ninguém esperava. Ela se infiltrou na mente das pessoas. Cresceu como uma semente plantada no medo coletivo e brotou em algo muito maior, algo vivo. Foi ali que nasceu Slender Man, mas o que poucos percebem é que talvez ele não tenha sido criado. Talvez ele tenha sido lembrado. Há algo de profundamente desconfortável no Slender Man. Ele é a ausência do que é humano. O rosto liso, sem olhos, sem nariz, sem boca. Mas mesmo assim você sente o olhar dele. Você sente o silêncio que ele traz. Um silêncio espesso, como se o mundo parasse de respirar na presença dele. E ele nunca está correndo, nunca está perseguindo. Ele só aparece. Fica ali, parado, como se esperasse você perceber que já é tarde demais. Com o tempo, relatos começaram a surgir. Primeiro foram histórias pequenas espalhadas em fóruns. Vi ele na floresta. Sonhei com ele por semanas. Minha irmã disse que um homem alto ficou parado na frente do nosso quintal por horas. Mas então vieram os desaparecimentos, os surtos, as vozes na cabeça de crianças que nunca foram violentas, até que foram. E tudo apontava para ele. Não se tratava mais de um meme. Era algo mais profundo, mais sujo. Uma presença que começou a se infiltrar nas brechas da realidade. Em 2014, 2 nomes cravaram essa lenda no mundo real com o gosto frio da tragédia: Morgan Geyser e Anissa Weier. 2 garotas de apenas 12 anos, em Waukesha, Wisconsin, levaram uma amiga da mesma idade para a floresta. A esfaquearam 19 vezes. 19. Elas diziam que fizeram isso para agradar o Slender Man, que ele queria um sacrifício, que ele os observava. As vozes vinham dele, as ordens vinham dele. E então o mundo parou. Porque pela primeira vez, um personagem da internet havia escapado da tela. Aquela figura sem rosto atravessou a fronteira da ficção e se arrastou para dentro da realidade, infectando mentes frágeis, distorcidas, solitárias. Mas a pergunta que se impôs depois disso foi ainda mais sombria. E se ele sempre esteve aqui? E se a internet só deu forma a algo que já existia no inconsciente coletivo, escondido há séculos, à espreita nas bordas da civilização, documentos antigos, pinturas medievais, folclore de diferentes regiões do mundo? Pesquisadores começaram a encontrar padrões. Uma figura alta, alongada, envolta em sombras. Na Alemanha antiga, ele era chamado de Der Grossmann, o homem alto. Nos cantos mais escuros da Floresta Negra, crianças eram advertidas a não olhar diretamente para ele. Ele estaria sempre entre as árvores, se misturando ao tronco, com braços que se estendiam mais do que o natural. Em algumas versões, ele punia os desobedientes. Em outras, levava os que estavam sozinhos. Mas o mais perturbador: ninguém descrevia um rosto, nunca. Na Romênia, há registros de uma figura semelhante, conhecida como Homo Subtire, o homem magro, que surgia em aldeias antes de surtos de peste, de incêndios repentinos, de tragédias inexplicáveis. Na Escandinávia, ele aparece em manuscritos como Tall One, sempre associado a perdas de crianças, febres noturnas e suicídios. São histórias separadas por séculos e continentes, e todas descrevem a mesma coisa. É aí que o medo começa a se tornar real, porque talvez o Slender Man não tenha sido inventado. Talvez ele apenas tenha sido lembrado, reativado, invocado. A internet foi o espelho, o reflexo que permitiu que algo ancestral olhasse de volta. E desde então ele observa.
Não importa se você acredita ou não, porque quem precisa da sua fé é Deus. Slenderman só precisa da sua atenção. Existe um padrão no comportamento das vítimas. Tudo começa com uma presença incômoda, um sentimento de ser observado. Você vê algo do canto do olho, uma sombra entre os galhos. Você ouve o silêncio, um silêncio anormal, como se o som do mundo tivesse sido engolido. Depois vêm os pesadelos. Você acorda suando, com a imagem dele gravada na sua retina. Mas você não viu o rosto. Você nunca vê o rosto. O isolamento começa a crescer. As pessoas ao redor notam. Você começa a escrever sobre ele compulsivamente, a desenhá-lo. Ele entra na sua cabeça. E quando você finalmente o vê de verdade, quando ele aparece, já é tarde. Porque ele não chega para ameaçar, ele chega para buscar. Tem gente que diz que ele é uma entidade interdimensional, que vive entre os planos, atravessando as frestas da realidade. Outros acreditam que ele é um tipo de tulpa, uma entidade formada a partir da crença coletiva. E se for isso, cada vez que alguém assiste um vídeo, compartilha uma imagem ou conta uma história, ele fica mais forte, mais real. Você não precisa ir até ele. Basta pensar nele por tempo demais. Falar o nome, desenhar o corpo, escrever sobre o que viu, e aos poucos ele se aproxima. E quando você perceber, vai estar sozinho em casa. O ambiente vai ficar gelado. O tempo vai parar por um segundo. E ele estará lá, parado, observando. Slenderman não é só uma história. Ele é um chamado, um aviso. E talvez, só talvez, um espelho do que existe de mais escuro dentro de nós. Os ecos do vazio. Você ainda sente isso? Esse incômodo no fundo do estômago? Como se alguma coisa estivesse te olhando enquanto você ouve essa voz. Como se alguém estivesse parado atrás da porta, só esperando o momento certo de entrar. Mas não precisa olhar agora, porque se ele já te escolheu, não tem mais para onde correr. Quando a escuridão toma forma, ela não grita, ela sussurra, ela se espalha silenciosa, por entre os dedos da lógica, por entre os vãos da razão. É assim que o Slenderman age. Ele não precisa tocar. Ele faz você se destruir sozinho. Depois que os jornais estamparam o caso das duas garotas em Wisconsin, o nome dele ganhou peso de maldição. Mas por trás das manchetes, algo ainda mais macabro acontecia. Outros casos começaram a emergir. Casos parecidos. Casos que já estavam acontecendo antes mesmo das meninas esfaquearem a amiga. Na internet profunda, fóruns apagados, arquivos que sumiram, vídeos removidos, começaram a ser resgatados por grupos de pesquisadores, paranormais e até psiquiatras. Eles formaram uma espécie de grupo informal, chamado The Marbled Collective. O objetivo era simples: reunir todos os casos reais ligados à figura do Slenderman. O que encontraram ultrapassava qualquer ficção. Caso 047. Garoto de 9 anos, desaparecido após dizer à mãe que via um homem de terno que ficava entre as árvores atrás da escola. 2 dias depois, a polícia encontra cadernos com desenhos repetitivos da criatura. Palavras como "Don't look", "He watches" e "Help me" escritas entre rabiscos. O corpo nunca foi encontrado. Caso 62. Mulher de 27 anos, encontrada em estado catatônico em seu apartamento. Nas paredes, centenas de folhas escritas com a mesma frase: "Ele vem quando estou sozinha". Ela não falou mais, nem uma única palavra. Até hoje, permanece internada, em silêncio, de olhos arregalados. Caso 209. 3 adolescentes em Oregon desapareceram durante uma expedição escolar na floresta. Quando os bombeiros fizeram a varredura, encontraram um círculo de pedras no centro da mata. No meio, 3 mochilas empilhadas e uma figura desenhada no chão com os próprios galhos da floresta. Braços longos, sem rosto, e esses são só os casos documentados. Quantos outros foram ignorados, desacreditados, jogados no ralo do "foi só coisa da cabeça"? Mas é justamente aí que ele age, no limiar entre o que se vê e o que se sente. O Slenderman não bate a porta. Ele entra pelos pensamentos. Começa com uma ideia, uma presença. E como um vírus, se espalha. Ele não quer te matar. Ele quer te consumir.
Alguns estudiosos do ocultismo afirmam que ele é um devorador de identidade, que o rosto liso representa o apagamento do eu. E é isso que ele faz. Suga sua sanidade, apaga sua memória, distorce sua percepção. Você começa a esquecer datas, nomes, rostos. Você não confia mais em si mesmo. E quando você está completamente vulnerável, ele aparece. E o mais bizarro é, há pessoas que desejam isso, que querem ser levadas. Existem grupos reais de adolescentes que se reúnem em fóruns e trocam mensagens codificadas com símbolos desenhados à mão, como o símbolo da floresta ou o círculo vazio. Eles acreditam que, se entregarem, vão encontrar algo além da dor, além da vida. Como se o Slenderman fosse a ponte para outro tipo de existência. Culto, possessão, loucura coletiva, pouco importa o nome. O efeito é o mesmo, destruição. Relatos de sobreviventes são raros, mas existem. E quase todos têm uma coisa em comum. Eles não conseguem mais dormir no escuro. Alguns nunca mais pisaram em uma floresta. Outros tentaram suicídio. Ele não me tocou, mas eu senti como se todo o meu corpo estivesse sendo esmagado por dentro. O tempo parou. Tudo ficou cinza. Eu não conseguia mais ouvir minha própria respiração. Ele estava parado atrás da minha janela. E eu moro no 15º andar. E mesmo os que escaparam nunca mais foram os mesmos. Porque o Slenderman não precisa te matar. Ele precisa que você viva com medo. E talvez essa seja a verdadeira essência dele. O medo daquilo que não se entende. O medo de estar sozinho. O medo de ser observado. Porque todos nós, em algum momento, já sentimos isso. Uma sensação de que algo nos observa no escuro. Um pressentimento de que não estamos sozinhos, mesmo quando a casa está vazia. O Slenderman é o reflexo disso. É o símbolo da presença sem explicação. É o vazio que veste um terno. Na psique humana, ele ocupa um lugar especial. Não é um monstro com dentes. Não é um assassino com faca. Ele é pior. Ele é o medo sem forma. A ameaça invisível. O perigo que não faz barulho. E cada vez que você pensa nele, cada vez que fala sobre ele, cada vez que compartilha uma imagem, você está dando poder, você está alimentando. Mas e se ele já estiver perto demais? E se o simples fato de você ter assistido este vídeo já for o suficiente? Será que ele já sabe onde você mora? Será que enquanto você ouve isso, ele está parado na porta do seu quarto? Não olhe agora. Não levante da cama. Não abra a cortina, porque o Slenderman só precisa de um instante, um só olhar, e ele entra. E ele fica. Talvez ele não leve todo mundo. Talvez ele só leve os que acreditam, ou os que sentem medo, ou os que ficam sozinhos por tempo demais. Mas uma coisa é certa. Uma vez que você vê o Slenderman, você nunca mais consegue desver.